teve corte de obra, eu pedi meu nome no corte. Aí, nesse mesmo dia, tava lá pedindo no Correio da Bahia um negócio. Eu ganhei uma promoção pra falar do Axé Music no Correio. Aí eu ganhei essa promoção e eu fui pra um programa com o Marrom, com o Margarete, com a galera. Aí depois, no Café do Pereira, acabou. Quando acabou, pô, me senti ali na mesma hora, ó, no pedestal das estrelas, e Massa. depois do lado de fora, os carros passando, eles indo embora, mais um homem comum. Aí tava o Porcipão na barra, eu disse, nunca mais eu boto um capacete na cabeça. Olá, seja bem-vindo ao Como Mentor Ney. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nossos canais, pois isso ajuda bastante as plataformas a divulgarem cada vez mais nosso trabalho. Porque aqui a gente traz profissionais que amam o que fazem, como Lu, aqui eu tô íntima, do Salvador em Fatos e Fotos. Seja bem-vindo, meu querido. Por favor, se apresente pro pessoal. Certo, já que tá no grau da atividade, né, Júlia? Gente, Então, tá tudo bem, eu sou Luciano Silva, professor de História Luciano Silva, o técnico de segurança do trabalho Luciano Silva, né? Eu me classifico com o primeiro nome, né? O Silva, mas é Silva dos Santos, né? É importante a gente trazer essa marca familiar, né? Ah, Silva não presta, Silva é popular, dos Santos é popular, não presta, presta a gente é sim. da família, você sabe que eu também sou Silva, né? Então, Então, pronto, da minha Silva, família. eu tive, né, uma experiência incrível, como a gente vai poder falar aqui, né, da minha ida ao intercâmbio em Portugal em 2023, onde eu encontrei o brasão dos Silvas, né, lá na cidade de Sintra, no Palácio de Sintra. Então, a gente saber nossas origens, ela é incrível, tanto que hoje eu me importo, né, enquanto ser humano, como profissional, porque eu detenho do não do conhecimento total, ainda, né? Como bom historiador, a gente pode pesquisar. Mas eu me faço o meu pertencimento, tanto paterno como materno, que me faz ser, hoje, acho que acredito em 80% de tudo que eu faço e daquilo que eu sou também, como essência. Maravilha. Agora eu quero que o Luciano volte no tempo, pequenininho. Como é que era chamado? Ah, esse Luciano nascido, né? Em 21 de dezembro de 1981, na Climéria de Oliveira. Eu, até para os meus alunos de sexto ano, que são ali crianças vindo do FUD 1, quando eu me apresento, eu digo que nesse dia Salvador faltou luz, né? Eu falo assim, ó, Salvador faltou luz, porque... E aí, como foi, professor, para o seu nascimento? A luz fui eu que cheguei, iluminou a cidade inteira, e eles acreditam. Ah, eles amam, né? Eles amam. Eles criam a ideia, e muitos alunos esquecem do nome Luciano, só querem me chamar pelo significado. Porque esse Luciano criança, ele tem um significado muito forte, porque quando eu nasci, né, o meu avô Abelardo, né, que já está no plano espiritual, foi ele que colocou meu nome, e ele era um homem muito ligado a datas, né, o nome dos filhos, das filhas todas, a maioria foram ligadas a datas, né, e isso, ele chegou e falou, não, o nome do menino vai ser Luciano, porque ele nasceu perto do Natal, né, 21 de dezembro, 4 dias para o Natal. E o nome dele vai ser Luciano porque significa luz e esperança. Lute e luz em italiano, ele dizia isso pra mim, né? E Ana é esperança em grego. E ele me falou isso, inclusive, né, no leito de morte, ele fez questão de me lembrar o significado do nome. Então isso é uma marca muito forte, né? Então eu nasci, né, com esse significado, e esse avô foi meu expoente, foi quem me ensinou a escrever, porque eu ainda era da época de que ser canhoto era um preconceito enorme. Então, na impaciência de me ensinar a escrever com a mão esquerda, ele que me ensinou com muita paciência no papel engordurado de pão. Isso aí é a imagem que fica na minha cabeça para sempre, né? Então, esse Luciano, mas aí depois veio. Eu não sabia falar direito, então eu não sabia falar cueca. Aí eu falava Ieieca, aí ficou Ieieca primeiro, e depois o que ficou mais conhecido na família é Lucinho, né? Porque vem Lucinho, mas o Lucinho não era porque eu era pequenininho, não era porque eu era retado. Então eu já vi naquele, né? Pô, lá vem Lucinho. E aí prepare a casa que Lucinho tá chegando. E até hoje minha avó Laíde, com 90 anos de idade, me chama de Lucinho, né? E os mais próximos da família também me chamam de Lucinho. Então esse foi o primeiro nome assim, carinhoso, né? Lucinho. E eu gosto muito dele, né? Porque me remete à minha família materna,
né? É uma tendência natural os filhos ficarem mais tempo com a família materna, cada mãe, né? A maior parte do tempo com a mãe. E assim também eu fiquei, né? E essa referência de que eu sou hoje começa aí, né? Como eu morava na minha primeira moradia, a primeira infância foi na Ilha de São João, na Baía de Aratu, ali, né? Já Simas Filho, na época da expansão dos conjuntos habitacionais, né? O primeiro apartamento que minha mãe consegue financiar como mutuária foi lá, né? E pela Inocop. E aí a gente vai morar lá, primeira infância maravilhosa, perto do mar, né? Da minha janela eu via a Baía de Todos os Santos, brincava muito ali, aquela região. Então quando eu fui morar lá, mas para estudar era muito difícil, era uma linha de ônibus só. Ilha de São João, terminal da França. Então eu passava a semana no Shopping M1, no Cabula, que aí vai o Cabula entra na minha vida como uma marca histórica, né? O Cabula, o bairro que eu, né, respeitando todos os outros bairros, mas o Cabula é o Eu sou Cabula. cabulense também, tá vendo? Mais uma afinidade. Eu sou filho, eu digo que eu sou filho emprestado do Cabula, porque... E vem de meu avô, né? Meu avô, quando foi morar no Conjunto Baía de Todos os Santos, que é mais conhecido hoje como Shopping M1, porque era cooperativa habitacional dos oficiais da Polícia Militar, a profissão de meu avô era oficial da PM. E quando ele vai morar lá, pra ele é ascensão de vida, né? Ele morava na Caixa d'Água, na Mandissúria, atrás ali da antiga Companhia de Água do Queimado, né? Ali em Baza. E quando ele ascende, vai vir oficial e vê um boom dos conjuntos habitacionais, ele vai morar lá. E aí, consequentemente, eu vou morar lá depois, com 5, 6 anos, para poder estudar. E aí, nessa vivência com meu avô, foi onde eu aprendi política e história. Porque na hora do Jornal Nacional eu não podia fazer zoada. E aí eu não tinha o que fazer, eu sentava do lado dele e isso ficou marcado. O nome dos políticos, ele narrava o jornal, junto com Cid Moreira. E aquilo ali ficou uma marca muito forte. E toda vez que eu falava, desde criança, eu queria saber quem eram os presidentes, tudo. E aí foi de dentro de casa que veio a veia histórica, né? Aí esse Luciano na infância, bem Peralta, bem curioso, né? Eu fiz coisas... É o que me torna... Peraltice mesmo e de deixar qualquer pai de cabelo em pé, né? Eu fiz algo incrível, assim. Eu morava... Tive uma passagem pela Liberdade. Depois que eu saí da Ilha de São João, fui morar na Liberdade. Entre a Ilha de São João e o Cabula, eu morei na Liberdade. E aí eu morei na Liberdade, eu queria ir pra escola sozinho. E minha mãe, Dona Raimunda, contratava a gente pra me levar e tal. Eu disse, eu quero ir sozinho. Quantos anos? 8 anos. E eu queria ir sozinho. Aí meus primos ali mais velhos me levavam, ganhavam dinheiro pra me levar. Mas eu fazia coisas do tipo... Lá pegar um ônibus pela frente, aí eu olhava o ônibus que ele tava por trás e pegava o outro pra ir sozinho, né? Aí tipo... Independente. Entrava no ônibus primeiro, eu dava tchau e ficava pra trás. Aí todo mundo desistia. Aí minha mãe não teve outra saída. Você vai sozinho. Graças a Deus, era tudo que eu queria. Eu estudava no Sagrado Coração de Jesus. Colégio do Sagrado Coração de Jesus nessa época, que infelizmente tá em estado deplorável, tá? O telhado da igreja do Sagrado Coração de Jesus caiu, né? E ninguém tá percebendo, porque fica por trás, né? Ninguém vê ali da Fonte Nova, mas o colégio tá em deplorável, um colégio muito importante, era o Colégio dos Órfãos, antes de se tornar um colégio particular tradicional, da mesma linha do Salesiano, da Hermesseis, que também fechou. E eu fui estudar lá. E aí tinha uma linha de ônibus na Liberdade, que era Bairro do Guarani Brotas. Eu sabia onde era o Bairro Guarani, que era meu ponto final. Eu saí de Nazaré pra lá, de lá pra Nazaré. Mas onde era Brotas? Outra cidade. E aí a mente começou a trabalhar. Onde é Brotas? Onde é? Como é que eu vou pra Brotas? Aí eu fingi que me perdi. Aí fingi, né? Eu vou fingir que vou me perder. E peguei um ônibus de Brotas, não tinha nada. E aí saiu 11h30 da escola, feliz e contente pra Brotas. E conheci Brotas. Fez aquela linha toda ali. A mãe ficou doida. Deu o horário. Luciano não chega, né? Lucinho não chega. Minha tia liga pra minha mãe. Minha mãe liga pra meu avô. Que liga pra minha avó. Que liga pra meu pai. E aí... isso lá. Quando chegar no fim de linha... no cemitério, se eu não me engano, Jardim da Saudade, Chega lá, eu pergunto ao cobrador e a volta ele vai ter que esperar, porque tem que fazer horário. Voltei de novo, feliz e satisfeito. Quando eu chego na Liberdade, uma zoada na minha rua, na Rua São Lourenço. E a casa era número 87, uma zoada. E onde eu passava, eu só vi os vizinhos dizer, vai apanhar.
eu disse... Mas eu não imaginava que era comigo. Eu tava em êxtase, conheci Brotas. E quando eu cheguei em casa, aí eu tomei uma de leve, né? Porque e levei em sequência. Primeiro minha tia que me criava, minha tia Celina, que mora hoje em Praia do Forte, aos 88 anos lá. Tomei logo um chegar lá dela. Depois eu tive uma repreensão de meu avô. Meu avô não era de bater, mas de minha avó tomei outro tapinha, manhã também, pai quando chegou no trabalho também. Mas eu conheci Brotas. Então esse Lucinho, por isso que aí o Lucinho, né? Lá vem Lucinho, né? Lucinho que andava de bicicleta e que conhecia a Liberdade inteira. Lucinho que pegava um ônibus e conhecia todos os motoristas. Filho de um pai introspectivo e de uma mãe introspectiva, eu não tinha nada a ver com eles. Então eu conhecia a comunidade inteira, conhecia o bairro inteiro, conhecia as pessoas. Então, essa primeira e segunda infância foi uma descoberta incrível. E aí, aos 12 anos, eu vou morar no Cabula. E Lucinho queria ser o quê quando crescesse? Na primeira infância, motorista de caminhão. Justo. Era motorista de caminhão. Eu queria fazer um filho em todo o Brasil. Eu dizia isso e apanhava por isso, né? Porque, gente, nos anos 80, tomar uma sandalhada não era crime, não, nem pecado. Né? E aí, o que é que acontece? Eu dizia isso na primeira infância, mas aos 13 anos, no Colégio Rio Branco, extinto Colégio Rio Branco, eu conheci uma professora de história chamada Gal. Né? Eu tenho contato com ela, reencontrei o grupo, montaram um grupo de WhatsApp da escola e ela estava lá. Eu pude dizer em vida quanto sou agradecido por ela ter sido a referência. Ela pulava no palco. Lembra que a escola tinha aquele palco em frente ao quadro? Assim? Sim, e ela sim, pulava, ela dizia, ela ensinava, ela se jogava no chão, dizendo que tinha corrido atrás de polícia na ditadura. Eu quero ser isso aí, eu quero ser professor de história. Na primeira infância já era assim, destaque em estudos sociais. Eu adorava o livro. Quando eu vou pro ginásio, a quinta série não me interessa muito não, história medieval, não sei o quê. Mas no sexto ano, na sexta série, era história do Brasil. E aí nas férias, minha mãe compra o livro. Lembra que plastificava livro? Lembra? Minha mãe, aí antes de manhã plastificar nas férias, eu enjoado já, dentro de casa, agoniado, comecei a responder o livro quando vi que era história do Brasil. Aquela referência de meu avô. Manhã descobriu que o livro estava respondido antes das aulas. Aí eu tomei um puxão de orelha e tive que apagar tudo, que ela pensou que eu queria burlar a aula já com os exercícios prontos. Até a professora vai pensar o quê, menino? Vai estragar o livro. Nessa pegada. Aí eu apaguei na época e começam as aulas. E a aula de história foi incrível aquele ano ali, eu não me esqueço. E era aquela coisa. E essa professora, a professora Carol, foi minha referência. Foi quando eu disse assim, eu quero ser igual a ela. E cheguei em casa e disse à minha mãe. Minha mãe, já sei o que eu quero ser professor de história. E assim, mas a vida ela leva por diversos caminhos. Inclusive da repetência escolar, né? Teve uma época aí que eu perdi de ano. Falo pros meus alunos. Matemática, eu era muito... Eu visitava muito a recuperação de matemática. Visitava a recuperação de artes, porque eu não tinha habilidade de desenho, então Mas dizem que a prática leva à perfeição, né? Me levou à perfeição mesmo. 3 anos de vida perdida na escolar. Eu falo isso hoje de uma maneira lúdica para os meus alunos, porque eu digo a ele o quanto também me atrasou. Que eu não ouvia a minha mãe dizer assim, vai ali atrasar. Eu pensava que era brincadeira. Mas realmente atrasa, né? Mas também me ajudou. Porque quando eu chego ao 3º ano, aí me apaixono, né? Tenho minha primeira namoradinha de escola. Ela me incentivava a filar aula. E isso eu já tinha saído da rede privada para a rede pública. Então, minha mãe, no 2º ano que eu perdi, minha mãe deu como castigo, né? Justo. A escola pública, assim. Mas ela me deu a escola da vida. Eu vou estudar no Centro Educacional Edgar Santos, no Garcia. Uma escola tradicional. E aí eu vou estudar no Edgar, no Garcia, só que eu morava no Cabula. Então não tinha metrô. Tinha ônibus. Ondina. Ali na Praça dos Reis Católicos, olhando pra cima assim. Sobe a ladeira. Sobe a ladeira do Garcia. Sim, e aí você entra pro fim de linha da Fazenda Garcia. Ali tá o Edgar Santos. Ali me deu uma escola da vida que você não imagina o quanto eu sou grato ao Edgar Santos. Porque eu saio do menino de prédio, de conjunto habitacional, e vou estudar no bairro popular, onde abrangia Calabar, Alto da Bola, Engenho Velho da Federação, né? Vasco da Gama, toda aquela região periférica do centro.
Sim. E eu vou estudar naquele meio, com um susto. Porque eu saio de escola privada, vou pra escola pública, primeiro dia de aula de mochilinha, tudo, não teve professor. E eu encontro meus colegas, tomo umas porradinhas de leve, porque eu era de outro bairro. E aí eu tenho que me juntar com a galera pra não apanhar. E aí tal, e aí eu começo a aprender a viver de verdade, né? De poder driblar as diversidades. E aí eu começo a ver que eu tinha uma situação favorável dos meus colegas. Tinham que trabalhar, tinham que para poder estudar, né? Muita gente dependia da comida da escola. Eu comecei a ver isso lá. Mas compensação, eu conheço o Riachão. Riachão, saudoso Riachão. Porque a Lá na casa dele era em escola? frente à escola. E aí um colega meu, bora, velho, bora filar aula. Eu falei, filar aula onde, cara? Ele na casa de Riachão. A gente fica aqui até meio-dia e disse que foi pra escola. Walter de Cosme de Farias. Aí eu peguei, fui pra Walter lá, tudo, vi. E aí eu conheci Riachão, ele começa a falar de samba. Aí, mas também me oferece uma cachaçinha, essas coisas assim, né? E aí eu começo a frequentar a casa de Riachão durante um tempo, tudo. Aí eu conheço a galera do pagode, né? Da banda Raça Pura, com o Dene, o pessoal que estudavam na escola. E aí eu conheço esse mundo. Tinha a estação de 10 ali embaixo. Isso. Era. Aí eu viro pagodeiro. Já vinha com a referência do samba junino, da época da liberdade. Tinha um né? batuqueiro no Cabula. Aí no Cabula, aí vem essa época do pagode. E aí vira o pagodeiro, no Garcia. Mas aí no Cabula abre o batuquê. Eu não precisava sair do Cabula mais. E aí vira o pagodeiro de escrever, de querer ser pagodeiro, tudo. Mas minha mãe com a rédea ali me segurando. Eu era pagodeiro daquele que durante a semana ensaiava na frente do espelho do guarda-roupa pra jogar os passos e domingo no batuquê. Eu era fissurado no pagode, né? Pô, era incrível. E aí, época boa, né? época boa, maravilhosa, assim, de uma Salvador. Nossa juventude, Cela 4, Pordedangue, Harmonia no início da carreira, quando Xande usava uma roupa só pra ir pra todos os shows, né? E aí, nossa mesmo. juventude, quando apresentou o Pepe, ele apresentou a primeira vez Pepe assim no batuquê, velho. Eu vi Luciano outro Lu dia. Costa, né? Eu até eu tive a oportunidade de. Ele curtiu, eu acho que ele tava seguindo a página. E aí eu tive a oportunidade de falar com ele. E aí eu virei pagodeiro. E era uma referência ser pagodeiro nos anos 90, né? Mas estudante de escola pública. Desacreditado, porque eu era repetente, né? Então a minha alegria era o pagode, né? Era aquela coisa de ser pagodeiro. E outra, a gente podia andar pela cidade. Então eu aprendi muito pagode na escola, com os colegas que tocavam no grupo, como Eduane Rudá, que foi percussionista do Harmonia, mas ele, na época do Edgar Santos, ele era percussionista do Bragadá. Sempre tinha umas bandinhas na escola também. Outra história né? boa de ser chamada Eduane Rudá, que foi meu colega de escola. Então, você pega essa referência, sem querer, eu tava montando quebra-cabeça, que hoje é Salvador em Fatos e Fotos. Então, esses anos 90, essa adolescência, essa vivência entre o Cabula, o Garcia, né? Isso me fez o centro da cidade. Isso me forjou um conhecimento, assim, sobre Salvador, que talvez poucas pessoas tenham essa oportunidade. E isso até os 19 anos... né, que eu estudei até os 19 anos, né, eu tinha uma namorada na época que ela já fazia faculdade, eu não. Eu saía com a roupa de universitário, quando ela pegava o ônibus, eu botava a minha farda e estudar, né? E aí, foram coisas assim incríveis que Salvador lhe dava essa oportunidade. As linhas de ônibus, tinha as linhas que eram os grandes circulares. Tinha uma linha no Cabula que era Capelinha Pernambués, Capelinha do São Caetano. Era uma viagem, assim, né? E às vezes a gente pegava essa linha porque ele ia no Roberto Santos. Então, Salvador lhe dava isso. E outra, a oportunidade também, né? A violência, ela sempre existiu. Mas no contexto temporal de cada momento, mas no momento a violência pra gente não era algo tão forte como está hoje a cidade. Num todo. Então, andar em Salvador como uma pessoa de 8 anos de idade, que a mãe não conseguiu segurar. Porque eu queria conhecer Brotas. Conhecia o Gengibirra na Liberdade. Ninguém entrava no Gengibirra. Era uma rua perigosa, eu entrava. Né? Porque eu queria saber o que tinha no Gengibirra. Né? Tinha a fonte do Estica.
Onde é isso? Tem um bairro do Guarani, na Liberdade, e você desce uma rua e tem uma fonte secular. E todo mundo, quando falta água, todo mundo pega água lá, mas também o pessoal fecha o escoamento da água e domingo vira piscina no bairro Popular. Então, eu vivi isso. O Baba da São Domingos, que aparece no documentário dos Novos Baianos, né? O Mundo Novo, né? O Mundo Novo, Novos Baianos. Parece no cinema, essa Baba. Eu jogava Baba nesse lugar, na Baixa do Fiscal. Eu via, 6 horas da tarde, o saudoso Ademar Futacô tocar seu teclado, porque ele morava na ladeira da São Domingos, eu morava na Rua São Lourenço. Quando eu ia jogar bola, eu subia, ele tava tocando teclado. Então essas coisas que hoje eu posso falar com propriedade, era a minha vivência diária, mas no senso comum, eu não sabia. Eu tava até falando com minha companheira, né? Eu tava ouvindo um disco, o Grande Encontro, Toquinho, Vinícius e Maria Creuza. E a música Tonga da Mirunga do Cabuletô. Eu só escutava que eu pensava que o Cabuletê era Cabula. Então, essa viagem aí, né, desse Luciano da primeira infância, da segunda infância, vai forjar a minha adolescência, né? E me traz para a vida adulta. E aí, quando chegar na vida adulta, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que viver sua vida. Mas eu, acho que método de sobrevivência também, acho que eu vou falar assim. Eu precisava trazer essa criança comigo, esse adolescente comigo. Algum propósito tinha, eu não sabia o porquê. Mas eu sempre revisitava essas histórias, mesmo sendo adulto. E aí chega uma época que eu vestibular, cursinho, 3 vestibulares perdidos. Chegava na segunda fase, porrada. Tava tentando pra quê? História. Sempre História. história. Acho que a única vez que eu desviei o caminho acadêmico foi porque eu vi a Globo Rural com meu pai, eu queria ser engenheiro agrônomo. Mas eu desisti rapidinho, quando eu vi que não era minha. E aí teve também uma fase que meu avô, né, ele foi acometido com Alzheimer, e ele dizia que queria um neto na polícia. E aí eu tentei fazer academia, mas na hora que eu peguei o papel, era uma ficha vermelha e uma amarela, ó, parecendo até Matrix, né? Aí, quando eu olhei a ficha amarela, era pra você escrever pra oficial, eu olhei a vermelha pra história. Aí eu preferi história, larguei lá a oficial, né? Ele sabe hoje que realmente não era a minha veia de inspiração. E não fiz. E depois só história. Só história. Eu não fiz outro. Mas você foi parar no polo. Me conte aí, como é que você foi você parar? Quer saber do polo? No polo petroquímico. Eu nunca quis trabalhar no polo. Como é que começou isso? Meu pai, né, seu Haroldo, ele é um homem de 74 anos que ainda trabalha na indústria. É mesmo? Ele é da primeira turma de mecânica industrial da Bahia, pelo SESI. Ele conhece aquilo ali na palma da mão dele. Inclusive, no polo, eu já até impedi dele trabalhar por falta de uso de EPI. Ele eu tive essa marca. Ousadia! Eu vou te dizer, fica aí na sala de treinamento que você não tá habilitado. Não, ele é o antigo do polo! E o pessoal rindo, que foi combinado, né? Que ele é todo... Isso, ele tem um orgulho. Mas essa referência dele não era minha. E ele nunca pediu pra trabalhar lá, nunca falou. Meu pai era o tipo que a gente deixava o bilhete na geladeira... E aí ele deixava lá, a gente deixava o bilhete. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, grave isso, peça aquilo. E de manhã a gente só via a resposta, porque ele chegava tarde e saía cedo. Então eu fiquei com aquilo na mente da não presença física dele por causa do trabalho. Eu disse, eu não quero isso pra mim. E aí eu perco no terceiro vestibular, minha mãe bate no ombro e diz, você agora vai ter que trabalhar, porque eu não vou lhe sustentar, não. Eu na época fiquei meio rebelde assim, mas hoje eu entendo e agradeço a ela, né, por ela ter sido rígida a esse ponto, porque ela me trouxe até aqui. Aí eu tenho que trabalhar. Aí eu vou pra rua, com a cabeça meio quente, aí eu vejo um colega meu passar com um carrão da minha idade. Eu disse, rapaz, como é que esse cara já tem esse carro com minha idade, eu com 19? Aí um amigo veio, ele é segurança, eu fiz segurança com esse carro, ó o preconceito. Eu não quero ser segurança não, você tá doido, rapaz? Ele, mas aí passou-se o tempo, né, Aí minha madrinha, no 21 de dezembro de 2003, me inscreve sem eu saber numa bolsa para ganhar um desconto num curso técnico no Imbuí. Ela mesmo avisou e era um domingo, eu queria curtir meu aniversário. Mas desfazer dessa minha madrinha era tipo assim, passar a vida inteira ouvindo a mesma coisa. Aí eu disse, não, eu vou fazer a prova. E ganhei minha bolsa para fazer o curso, para eu escolher o curso. Quando eu chego no curso,
Aí eu fico, moça, tem algum curso técnico aí que não tenha nem química, nem física, nem matemática? Acho meio difícil. Aí ela, só tem esses aqui, operador de processo químico, técnica em química, mecânica industrial, meio ambiente, que é biologia pura. Aí eu disse, moça, eu não quero não, vou embora. Das costas. Ela veio correndo e fez, ei, tem esse aqui, ó, que é novo, eu acho que tem a ver com direito. Ó, direito e história, eu vou ver. Aí eu vi lá, segurança do trabalho. Eu disse, então bote esse aí. Sabia nem o que era. Não sabia o que era, comecei o curso sem saber o que era. Aí quando eu chego no curso e começo a falar, eu lembro daquele meu colega que tinha o carrão. Ele era técnico em segurança do trabalho. Eu disse, pô, eu vou comprar meu carro com essa. Mas eu tava meio assim, tanto que eu digo no primeiro dia de aula que eu queria ser historiador. O povo pirou, todo mundo querendo ser engenheiro, eu lá com minha cara querendo ser historiador. E eu virei chacota da galera e tal, mas continuei no curso. E comecei a me desenvolver. Tirando boas notas e tudo, até que chega, né, a oportunidade, né, de meio muito irresponsável, né, e aí eu desafio um professor que ele, né, eu fui jogar bola, eu não assisti a aula dele, e quando eu voltei eu me inscrevi para fazer uma prova. Ele, você vai fazer essa prova? Eu falei, vou. E aí fui fazer a prova. Nessa prova eu vi lá várias situações erradas, mas dessa vez eu decidi não falar. Eu não gosto de injustiça, né? Tipo, lá no período da Edgar Santos, a escola ficou 15 dias sem aula. Aí uma professora, Antônia, me disse, tá na hora de você brigar. E aí briguei, nessa que eu briguei, eu fui parar em Varela, ao vivo. Essa é massa também, por isso que eu voltei no tempo. Eu conheci Varela com uns 15 anos. E aí quem tava lá, CM, o secretário de Educação, o finado Heraldo Tinoco. E aí eu peguei e bradei lá ao vivo. Aí engraçado, né? Tá minha avó, cadê Lucinho? 11h30 de novo. ACM, Varela e coisa, é. É mesmo. E aí, vem, cadê Lucinho? Igual a televisão. Só que antes eu tinha sido preso. O Camburão chegou, perguntou assim, quem é o líder? Aí os caras é ele, os caras venham. Eu conheci a Paraty da época da PM. E aí o soldado eu fiz, eu sou neto de oficial. Aí o pessoal, é mesmo? Você mora onde? Show PM1. Aí o cara já ficou. Cara, é mesmo? Qual o número da casa então de seus conhecidos? Eu falei, meu avô, pode ligar. Aí ligou. Aí, só que meu avô já tinha dado uma ordem na família, pros netos. Se aprontou na rua e disser que me conhece, eu não vou reconhecer ninguém. Não tiro ninguém de nada. Aí ele liga pra meu avô. Ó, capitão Abelardo, tudo. Sou eu do 7º batalhão. Tô na reserva, mas fui do 7º. Ó, tem um neto do senhor que tá em averiguação aqui, no Camburão. Qual é o nome dele? É o Luciano. Não tenho nenhum neto com esse nome, não. Pô, Então, aí volta o soldado. Aí o soldado, velho, vai ficar aí. Aí um tenente jovem, assim, que orientou a gente ir pra Varela e lá eu conheci. Aí faz minha avó, cadê Luciano? Minha avó, ó, seu neto ali na televisão. Aí minha avó com medo, dizendo que a CM ia me pegar por causa da ditadura militar ainda, naquela época, né? Aí tal, e aí ficou essa coisa. Então, toda essa condição, eu chego aos 21 anos vivenciando isso. E quando eu chego esse Luciano que desafia, que sempre gostou, eu desafio o professor. E aí eu vou pro Polo fazer uma parada industrial, né? Em fevereiro de 2005, né? Vou fazer uma parada industrial e vi que podia ter um mundo de possibilidades ali. E aí foi aí que eu comecei a aprender o que estava ali. E aí eu aprendi a segurança do trabalho. Graças a Deus, foram 13 anos de segurança do trabalho. E o primeiro dinheirinho comprou o quê? O primeiro dinheiro eu comprei um videogame. Comprei um videogame. Na verdade, o primeiro dinheiro eu gastei. Eu gastei, mas esse foi o primeiro dinheiro. De Big Big. Foi um treinamento na época, e aí eu ganhei metade de um salário mínimo só pra treinar. Eu fiquei doido, era uma época de fevereiro, depois de carnaval. Aí tinha uma banda de forró, aí foi o primeiro show assim, com a galera de trabalho, novo, magro, parecendo a Titela. E aí vai eu lá, com aquele dinheiro na mão. E aí eu comprei um videogame. E o segundo o segundo cheque eu tomei uma ousadia. Porque o sonho de minha mãe sempre foi a universidade. Ela preferia que a gente não trabalhasse, mas estudasse. Né? Ela com a cabeça muito à frente. De tudo que ela não viveu, ela queria depositar nos filhos. Mas eu fui trabalhar, então ela dizia que não ia dar certo.
Eu tomei aquilo pra mim, aí no segundo cheque eu peguei dela, tá vendo que deu certo? Aí como se eu pagasse a metade do curso e tal. Aí ela disse que eu era muito prepotente, arrogante e tal. E eu me lembro dessas coisas assim, isso foi forjando. E esse primeiro dinheiro foi eu comprei, realizei um sonho. Eu já tinha videogame, minha mãe, graças a Deus, nunca faltou nada. Mas eu queria comprar o meu. Aí eu comprei o primeiro videogame, eu sou fã. Foi o 2 já, ainda me usei, comprei o 2, R$ 800 na época. Em 2005 era muito dinheiro. E aí e comecei minha vida. Mas eu já tinha a cabeça no que eu queria fazer. Na segunda oportunidade de ter um trabalho temporário no Polo, eu já paguei minha matrícula na Universidade Católica. Eu comecei lá e me formei por lá, na Universidade Católica. E aí eu começo a saga do historiador, né? Mas trabalhando no Polo. E aí 2 mundos diferentes, 2 lugares né, opostos, antagônicos, né? E de manhã eu vivia a face capitalista perversa de produção, ter que produzir, de você trabalhar com dos 20 piores produtos químicos do mundo, eu trabalhava com 7, tinha que fazer a segurança de pessoas que trabalhavam com esses 7 e vivia lá. E aí eu virei resgatista técnico. Lembra do professor que eu fazia a graduação? Pois, tudo que ele seguia, eu segui, porque ele foi meu coordenador. Virei resgatista técnico vertical. Virei socorrista. Hoje eu tenho um curso da época de reatividade química, né? Hoje os alunos, quando eu entro na sala, tem um professor de ciências, eu entro depois dele. Quando eu vejo no quadro as fórmulas, eu vou falando, eu peço, professor, o que é isso? Eu falo, eu também dou aula disso aí. Eu sou autodidata por causa da época do Polo. Teve que aprender química. Tive que aprender química, porque como é que eu protejo a vida de pessoas sem conhecer o principal produto? E aí isso foi abrindo minha mente, eu conheci pessoas incríveis, líderes incríveis. Eu conheci um líder, acho que é ele aqui, Edivaldo Bispo. Né? Edivaldo Bispo foi um líder que eu tive assim, o cara é minha referência até hoje de liderança. Quando eu atuo com pessoas, eu lembro muito dele, um cara muito humano, muito respeitador. Foi o cara que me deixou me fazer o curso e trabalhar no Polo. Porque Luciano vai pro turno. Não, Luciano vai ser ADM. Ele não dizia o porquê, mas era porque eu estudava, né? As viagens de campo, eu fiz, Edivaldo, vai ter uma viagem hoje pra Cachoeira. Aí ele fazia, Luciano, você vai terminar me desempregando. Eu trabalho sábado pra você. Aí ele, vá. E eu ia, sabe? Então, essa pessoa foi um anjo. Porque ele entendia que o estudo pra mim ali era muito interessante. Aí, quando foi em 2007, teve protesto na Católica pra matricular as pessoas. Eu não devia à universidade, mas me meti no bolo. E não fiquei sem dormir em casa. Porque acamparam no campus da federação, eu saía do Polo pra cá, levava pão, um saco de pão, ganhava mais, né? Levava pão, fazia essas coisas, tá? E um dia passa na televisão, Zé Eduardo. Aí passa lá no Bocão, os alunos da Católica, eu lá na frente fazendo a maior... E meu chefe, Jano, que ele não me escute nesse momento, tá Jano do meu lado. Aí, ó. Ninguém quer nada, só quer isso aí, só quer bagunça, eu na frente. E meus colegas perceberam que era ele. Ele não tinha visto, ele não que era viu. você. E eu fiz coisas incríveis. Eu ensinei a muitos trabalhadores, na época, né, muito impressionado com toda aquela na Católica, eu comprei os books do Manifesto do Partido Comunista e fui jogando nos armários. Hoje tem um dos líderes sindicais do Sindicato de Candeias, foi um dos que leu o livro e eu ensinei. Na época do almoço, ele ia lendo e interpretando o que estava ali, o que era, tal. Hoje ele é líder sindical. Então, essas 2 junções, minha primeira pesquisa sobre a greve geral do Polo em 85, meu primeiro artigo, tudo veio do Polo. Então, o Polo, como eu disse, foi a escola... Eu tive a Edgar Santos como escola da vida e o Polo me deu a regra e o compasso do mundo profissional. Porque agora, indo para essa terceira parte, né, o Polo me deu, como tá vendo aqui, né, são reconhecimentos, certificados de reconhecimentos que eu levo para todo sempre. Eu, como técnico de segurança, o técnico de segurança, o sonho do técnico é ter isso aqui, ó, 0 acidente reportável. Você trabalhar em uma fábrica com 3.500 pessoas, com os piores produtos químicos do mundo, e você conseguir uma meta dessa, né? Eu trabalhei com Forgênio,
Você deve saber muito sim. bem o que é. Eu trabalhei com forgênio, eu trabalhei com ácido sulfúrico a 108%. Trabalhei com DNT, de nitrotolueno, que é uma molécula a menos da dinamite. O exército estava lá todo mês. Óxido nitroso, ácido nítrico. Eu trabalhar com tudo isso e conseguir É mesmo. um feito desse junto com a equipe de trabalho, não é para todo mundo. Né? Então, eu trago como reconhecimento, porque antes de ser o professor Luciano Silva, eu fui o técnico de segurança, uma função de segundo grau, de muita importância, né? Que me deu a regra e o compasso para eu ser o professor, porque eu lidei com todo tipo de gente. Imagino. E aí, quando chega em 2017, eu tomo a decisão de não ser mais Como foi técnico de isso? Como é que você tomou segurança. essa decisão? Assim, Foi um não ponto. quero mais trabalhar no polo, porque ganhava direitinho, já tinha comprado o Já carro. tinha casa. Até filho eu fiz, né? Meu filho Murilo Salles, ele sabe, eu digo a ele, se não fosse o polo, você não tinha visto. Porque foi mesmo, quando eu pensei em ter ele, trabalho no polo. Foi assim. E aí ele veio com todo carinho, com todo amor. E eu digo a ele, né? Tem 15 anos, Murilo, técnico fazendo química, técnica em química, Nossa. E aí ele chegou pra mim, pô, meu pai, e aí eu, poxa, o senhor era jovem quando me teve, mas eu podia. Então eu quis ter você, porque eu podia financeiramente custear você. Como graças a Deus eu posso até hoje, eu falo assim pra ele. Então essa mudança, ela veio assim, não planejada, né? Eu vou ser muito sincero, mas com muita vontade. Então, quando eu vi que a segurança do trabalho estava me deixando angustiado, decorrente à mudança política no país, o descrédito das normas regulamentadoras na época, eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí foi quando eu lembrei que eu era historiador, né? Aí eu vi, porra, cara, você é historiador, né? Eu trabalhava às vezes já com o curso em conclusão, eu trabalhava de monopólio e trabalhava dando aula à noite em EJAS, né? Ensino de jovens e adultos. Eu disse, você é historiador. Aí aos 35 anos eu fiz essa virada. Foi dar aula onde? Em Valéria. Foi. Ganhando R$380. Era só dar um dia na semana só. E era engraçado, eu tinha um carro na época, né? Um carro grande. E aí eu chegava em Valéria. E o povo me pedia dinheiro emprestado, pensando que eu era agiota. Pô, ganhando R$380. E. Ganhando R$380. E com um carro de luxo, Sim, uma SUV. carrão, nem a diretora lá dentro. A diretora, o coordenador. E aí, Luciano, você tem dinheiro pra me prestar juros? Não. Eu só tenho os seus R$380 que você me paga. Porque eu fiz as economias, fui partilhando pra poder me equilibrar. E aí eu comecei em Valéria, ganhando R$380, mas foram momentos felizes também. Já estava no que eu queria. Né? Tive pessoas que me apoiaram, pessoas que passaram por minha vida, que deram o apoio necessário. E 2017 eu fui pra lá. 2018 eu fiquei desempregado. Foi. E aí, velho? Dá E vontade. aí? O que é que eu fiz? Por que eu saí do polo? Não bate um ano. E aquela coisa, aí eu vou falar uma coisa a você, assim, eu já pagava a pensão, já tinha filho, tinha tudo. E aí eu pedi um prazo de 2 anos a essas pessoas pra me ajudarem. E eu disse, eu vou conseguir. Só que eu estava assim. Aí veio a figura de minha avó, né? Minha avó chegava, eu trabalhava num supletivo em Brotas e ia almoçar na casa dela. Aí ela embolava o dinheiro assim, toma aí, que é pro transporte. Né? Dona Laíde, que fez 90 anos em março. E aí foi assim, né? Aí onde eu tive que aprender a humildade, a simplicidade, né? Mas não foi fácil, né? Mas também criei cabelo, deixei a barba crescer. E aí eu me lembro quando eu fui cortar o cabelo, né? Eu me lembro que eu fui cortar o cabelo, aí o barbeiro dizia que eu passava na rua assim, vai dar certo, tenha fé. Eu falava sozinho, pra não desistir. Por quê? Quando eu saio da área industrial, da área técnica, eu entro na pós-graduação em História Pública da Bahia, pela Universidade Católica. E aí eu começo o curso e reviver de novo a área acadêmica. E aí foi ficando as coisas difíceis, né? E aí eu não encontrava meu tema de pesquisa. Aí não encontrava meu tema de pesquisa. E aí eu fui pressionado. E um dia eu vou pro YouTube e encontro o Samba Junino de novo da época da Liberdade. E aí eu fiz. E aí lá eu descobri que no Cabula tinha Samba Junino.
Aí eu me questionei, como é que no Cabula tem samba junino e eu não vivi isso no Cabula? Aí eu fui atrás. E aí eu parto de um anonimato para uma condição de destaque. Porque até hoje eu ainda sou o único historiador que faz essa pesquisa, né, sobre o samba junino no Beiru. E aí eu vou descobrir o bairro do Beiru. Eu vou descobrir o turismo de base comunitária com a professora Francisca. Eu vou descobrir a UNEB. Eu vou participar desse grupo de pesquisa. Era onde eu ia almoçar e minha avó, que mora no Cabula até hoje, ia para a UNEB. Encontro também no desemprego o coro Oyai Gebale, da professora Julice, né, que me acolheu muito. Né? Engraçado, né? Eu sou espírita. E aí ela chegava assim, eu chegava lá meio atribulado, pensamento a mil, né? Pô, tanta coisa pra resolver. Aí ela, peraí, pegava, bora proteger o ori desse menino. E cantei durante 3 anos no coro Oyai Gebale, música afro-sacra brasileira. Participei do TBC, fui guia turístico dentro do Cabula. Produtivo esses anos aí, viu? Esse ano de 2018 foi muito produtivo. Quando eu cheguei em 2019, a mesma escola que me demitiu me chama de volta. Me volta com mais oportunidades, eu entro. Quando foi no meio do ano de 2019, eu vou para a escola de grande porte. Aí, realizado. Vou fazer entrevista para um dia de aula e já saio de lá como auxiliar de coordenação. Porque eu peguei esse período de experiência do polo, aglutinei o meu currículo sem dizer o que era. Então, quando o diretor viu que eu sabia o suporte, né, da Microsoft de forma avançada, ele fez Eu Quero Você. Então eu comecei a trabalhar de manhã e de tarde. No primeiro mês nessa escola, eu já assumi, era uma turma só, assumi todas as turmas de Fundamental 2. Quando virou um ano, que foi 2020, eu já virei dando aula no ensino médio. Veio a pandemia. Dando aula remota, não precisei de auxílio na época, porque a escola me manteve enquanto professor e coordenador, fui coordenador geral, e aí, 2020, passei nessa condição, apesar de que tive que trabalhar sem vacina, né, foi um perigo, né, mas eu me arrisquei, mas trabalhei. 2021, quando a gente começa a sair, aí tem umas mudanças na escola, e dessas mudanças eu começo a perceber que eu não fazia mais parte dos planos dessas mudanças. E aí eu fico com o tempo livre. E o tempo livre me fez pensar de novo, né? Aí veio o Instagram Salvador, aí vem em fotos. julho, né? 21 de julho de 2021. Como Olha, é que 21, foi isso? eu tava em casa de tarde. Eu fui trabalhar, cheguei em casa. Eu gosto de ver filme e tal. Aí eu almocei, vi um filme e dormi. E quando eu dormi, eu dormi. Quando eu acordei, já acordei dizendo que o que faltava, né, com respeito a todas as outras páginas que vieram antes da Salvador, que são minha base de referência, eu já sei o que faltava nessas páginas. Tá faltando a minha pessoa, a minha experiência. E aí eu começo a montar Salvador em Fatos e Fotos em 3 pilares. Memória afetiva, que é o que eu vivi em Salvador. Historiografia, né, que é as técnicas historiográficas, ligada à nova história, que é um ramo da profissão do historiador. E a terceira era que tinha que ser o mais simples possível. Salvador em Fatos e Fotos. E aí eu começo a ir para as ruas tirar foto com um celular muito simples. Os primeiros 50 mil seguidores da Salvador em Fatos e Fotos foi feito num celular muito simples. E aí eu começo a fazer a Salvador. Aí você tirava uma foto, eu tirava uma foto, na por exemplo, legenda. a primeira foto minha foi a igreja de São Pedro. Aí eu tirava a imagem do meu celular, juntava com a imagem antiga e explicava a história daquele local. Foi a primeira... Depois a igreja de Santana, né? Foi a igreja de Santana. Porque nessa época também, né, eu por causa da pandemia, eu engordei muito. Eu fiquei muito obeso. E aí eu precisei fazer um tratamento. E aí eu comecei a pedalar na orla. E aí um dia desse pedalando na orla, né, eu vi a igreja de Santana e tirei foto. Aí foi a segunda foto. Qual a igreja de Santana? A igreja de Santana, do Largo de Santana. Não é aquela atrás do fórum, não? Não, ou a igreja de Santana não, perdão, a igreja da Mariquita. Ah, Pronto, do Largo da Mariquita ali. Mas é Santana, sim. sabia? A Santana também a igreja de Santana, É porque na minha cabeça Santana é só aquela, Santana é aquela na ladeira da não, Santana. Ali tem essa também, né, do Largo da Mariquita. E aí eu tirei essa foto, fui tirando foto. E aí eu fui fazendo. Eu tinha tempo livre.
E aí, como é que foi chegando assim os seguidores? A galera foi gostando, você ia divulgando? Como é que funcionava esse início aí? Eu me lembro do zero, né, velho? O zero é horrível. Quando você posta a primeira vez e fica esperando o primeiro. Quando chegou o primeiro, foi uma senhora que chegou, primeiro seguidor, fala, pô, que massa. O segundo, aí 10, 15 e tal. As pessoas vão chegando, primeiro porque história significa investigação. História, depois do significado de investigação, história é, no campo acadêmico, política, economia e sociedade. Então eu tenho esse compromisso enquanto historiador, trazer a política, a economia e sociedade. E aí, quando eu trago essa condição, eu trago uma página crítica. Mas é a crítica que a leveza dela é a minha memória afetiva. Então, a partir da minha memória afetiva, vem chegando outras memórias, né? Então, tipo, eu comecei a perceber que não era... A história é tudo. E aí, nesse tudo, por exemplo, um dia eu tenho um grupo, né? Le Anglais. É o que é isso? Os Águias. O melô do Ipiti-piti. Pronto, teve um dia de domingo. Eu lembrei das festas da minha família que, depois de 2 cervejas, tinha que ter a melô do Ipiti-piti. Botei. Quando eu botei... Você botou como? Postei. Peguei um vídeo, fiz a edição. Peguei o vídeo, né, do YouTube, fiz a edição e joguei. Acho que tem quase 50 mil curtidas. É mesmo. E as memórias, na minha casa também. Na minha casa eu fazia, lembrei de meu avô, lembrei de meu pai. Aí eu disse, não é só o profissional que tá aqui. Tá aqui humanos, pessoas. E aí eu comecei a trabalhar. Tanto que eu digo até hoje que a página é orgânica. Né? Se eu encontrar alguma pessoa na rua com o celular e dizer, tem uma página sobre a história de Salvador, massa. Você gosta de história? Só não, mas siga aí, velho, vídeo aí. Aí a pessoa vai e segue. Mas de que essa página sou eu, ADM, obrigado, viu? E aí, a página é orgânica, né? E essa Salvador surgiu nesse conceito. Mas assim, pô, pra chegar aos 1.000 seguidores, ó, demorou, entendeu o algoritmo, o horário de postagem. Tinha dias que eu postava 6 postagens no dia. É mesmo. Porque virou hobby. Virou hobby, era hobby pra mim. Tipo, enquanto a sala de aula me dava algumas decepções, ali me dava o descanso. E aí era 6 postagens, a cabeça pensante. Chegou aos 1.000 seguidores. Aí quando chegou, acho que 1.000, eu comemorei. Um cara da velha Salvador, né, Rafael, o ADM da velha Salvador, fez assim, eu gostei dessa página, eu vou te ajudar. E aí o Instagram deu a oportunidade de colaborações. E aí ele colaborou uma postagem minha na dele. Aí cresceu. Foi pra 1.500. Aí eu comemorava. 2.000, 3.000. Quando chegou em 3.000, março de 2023, eu tinha uma ex-namorada na época que ela pirava. Que ela dizia, eu ia a Salvador. Aí ficou a Salvador. Ficou a Salvador. E aí ficou a Salvador em fatos e fotos. Aí, quando chegou a 3.000, eu saí pra trabalhar. E nisso, eu fui demitido da escola em 2022. E ao mesmo tempo, eu passo num concurso na Secretaria de Mata de São João de Mata de São João, e vou trabalhar no Litoral Norte. E reencontro minha família paterna, que é de lá. Eu também lanço a Praia do Forte em Fatos e Fotos, que é outro Instagram meu. Né? Não com muita atividade quanto a Salvador, mas é outro Instagram sobre Praia do Forte. E aí, o que é que acontece? Quando chega a 3.000, eu vou trabalhar. Eu vi 3.000. Menino, quando foi no meio-dia, já tava em 8. No final do dia, 12.000. E começou a crescer. Meu Deus, eu não paguei nada, eu não impulsionei nada. O que é que diabo tá acontecendo, meu pai? Que foi assim e aí que aconteceu? começou. E aí, entre fazer mais postagens, e quando você vê 12.000, 10.000, você se empolga. E aí eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? É muita gente. Aí eu disse, vai continuar um hobby, vai continuar uma página simples, humilde, aonde vai ter a cara da ADM, mas eu não me colocava em rosto. Porque eu tinha os complexos, infelizmente, desse país, que ainda é um país muito, acho que no processo do reconhecimento da coisa, eu me vejo um homem preto, né? Eu sou um homem preto, meu pai é preto, minha mãe é parda, minha família é preta. Apesar da miscigenação, tanto europeia como indígena, mas eu me vejo como enquanto homem preto.
E eu tinha medo de sofrer cancelamentos e essas coisas. E até que um dia o público começou a me cobrar. Cadê o rosto do ADM? E aí eu fiz o quadro Fala Professor. Aí tem lá, eu danço, eu faço, me acabo, Massa. né? E hoje do quadro Fala Professor já tem um Você Já Parou Pra Pensar. É um quadro que eu fiz, comecei há pouco tempo. Ligo a câmera e digo, você já parou pra pensar? E aí eu começo a falar. E aí começa a aparecer. É um novo desafio que tá vindo. Mas essa Salvador começa a aparecer. E começa a aparecer assim, tipo... Acordo de madrugada quando olho o Xande, do Harmonia. Depois é Mário Kertz, Russo Passa o Pulso. Aí começa Beto Jamaica, começa o Washington, começa não sei... E assim, Beto Jamaica e o Washington pra mim foi um manche. Porque meu TCC foi sobre o Gera Samba. Eu falo sobre o pagode, né? A linha do pagode e do samba junino. Então começa a aparecer pessoas... E você tem que ter uma cabeça muito boa para entender que é o seu trabalho, que é o que você pensa, é o que você, a sua simplicidade, para você não mudar a chave e achar que você é o melhor, que você tudo, entendeu? E aí começa a vir gente de outras páginas. Ah, não tô satisfeito com a outra não, gostei mais da sua. Venha, será bem acolhido, mas nunca desrespeitou outra página. Apesar de que eu já sofri assim, vou lhe processar. Porque uma vez eu fiz uma postagem sobre a PM. E aí me acabaram. A PM, quando era da época da Farda Azul, né? A polícia de choque, que ainda andava nas ruas. E ninguém sabe porque eu coloquei ali, eu botei no texto até. Porque eu, na minha adolescência, já rebelde, eu pichei. Né? É errado, viu, gente? Não façam isso. Não aconselho a ninguém. Mas eu fiz, né, na minha rebeldia. E a polícia de choque já me pegou e já me levou pintado pra casa. Né? Todo pintado. Ah, é? E aí eu lembrei. Esse Lucinho era danado, né? Esse Luciano era mole, não. Pô, imagine, meu avô oficial da PM. Toma ele aí. E aí eu pinchado. Eu lembrei disso e coloquei. Aí um seguidor fez uma escassez e disse: olha, se você quiser uma Salvador gourmet, tem várias páginas pra você ver. Mas essa Salvador é a minha realidade. É o Luciano da periferia, que nasceu na ilha de São João. É o Luciano que foi morar na Liberdade. É o Luciano que foi morar em conjunto habitacional, que foi pra Mata Escura, Fazenda Cotos, Mata Escura de novo. Esse é o Luciano, então eu não tenho como falar do Corredor da Vitória. Porque eu não tenho vivência no Corredor da Vitória. Eu não tenho como falar da Barra, eu não morei ainda na Barra. Eu não morei ainda numa família. Eu falo ainda porque um dia eu vou morar. Vou conquistar, mas não conquistei. Então eu tenho que falar aquilo que eu sei. Aquilo que eu sinto. E aí, printaram isso e mandaram para uma determinada página. Só vi assim, meus advogados vão lhe procurar porque eu vou lhe processar. Eu botei, se a carapuça serviu em cima. Me bloqueou e tal, mas eu sou fã dessa pessoa, né? Mas ele não é meu fã, não. Né? Porque é minha referência, né? Então é isso. Então, aí eu fui um lado bom. Eu fiz, olha, se incomodou é porque é bom. Sim, verdade. E aí eu comecei a trabalhar mais, né? E aí, inclusive, minha companheira, né? Que tá aqui comigo nos bastidores. Barra produtora, barra poeta, né? Lênia Cardoso. Gente, também vocês precisam ver como ela se tornou poeta. Tem uma história incrível para contar para vocês. E essa história foi assim, né? Que ela tava lá um dia triste. Sim, me conte como é que vocês se conheceram. Sim. Ela tá lá com vergonha, viu, gente? Foi um dia triste, um dia de terapia, onde eu voltei ao passado, chorei muito, tal. E a minha terapeuta Mirella, fez assim: você vai dormir, viu? Mas eu vou fazer uma postagem. E o que me deixava assim muito feliz, quando eu tava nesse momento, era essa época do pagodeiro. Foi uma época feliz da minha vida demais. E aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei, fiz uma postagem de pagode. E ela comentou. Aí, quando eu vi a foto de perfil, ela lembrou uma situação que eu tinha vivido no pagode. Com uma pessoa. Aí eu disse, você é fulana de tal, da época assim? Ela, não, nunca fui do Cabulacer, não. Sempre fui de Brotas. Tá tudo bem, começamos a conversar. Dessa conversa fomos pro WhatsApp no mesmo dia. Mas ela disse que o interesse não era esse. E realmente não era. Eu também não. Porque eu não tava mais querendo algo ligado à internet. Eu queria conhecer alguém no mundo real. Né? E aí ela apareceu dessa conversa, né? 20 de maio de 2024. Dessa conversa, primeiro dia de se encontrar a primeira vez, né? Sem as maquiagens, sem os processos das imagens. E começamos essa relação,
né? E Massa. ligada ao Instagram, né? Que hoje ela é minha companheira, é minha amiga, é minha confidente, é minha colega profissional, que ela é professora de história também, né? E hoje tá ali, ela não sabe que ela tá escondida ali, Morre com de vergonha. E hoje eu digo que é uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, né? Porque a gente consegue ter trocas. Ela me ensinou uma coisa chamada conversas difíceis. Rapaz, não é fácil não, mas a gente Barril, conseguia. né? Mas a gente tem as conversas difíceis e a gente consegue compreender um ao outro. Tivemos histórias parecidas de vida e de superações. Então, acho que isso faz com que a gente tenha essa simbiose, né? E acompanhe também, o Instagram dela é Minha perfeito. cai dia 12 de Aline junho. Cardoso. Oi? E dia 12 de junho, vai pra onde? 12 de junho, né? O filho dela entregou o presente já sei o que é que eu vou ganhar, mas ela não sabe o que é que eu vou dar, né? Então, 12 de junho tá aí. Foi engraçado que eu conheci ela 1º de junho. No dia 12, Já rolou presente? já rolou, mas assim, não tem que ter intenção do Dia dos Namorados, porque a gente tava se conhecendo. Aí eu comprei uma cesta de café da manhã, mandei entregar. Mas não é o dia do presente do namorado, mas já querendo ser, né? Graças a Deus deu tudo certo, continua dando certo, minha família adora ela. E é mais uma parte integrante da Salvador. Por que ela é orgânica? Né? Porque ela é orgânica, né? Porque a gente, quando decidiu sair dali pro mundo real, a gente saiu os nossos rostos sem as máscaras. E é você mesmo que toma conta da página. Sou eu que tomo conta da página, sou eu que faço os textos. Ela hoje tem tido uma colaboração muito grande de como conduzir, de como se pensar. Acho que a parte mais racional tá com ela hoje. As mulheres, né? Vocês sempre mulheres são dominando. incríveis, né? A emocional continua comigo, né? Mas, assim, hoje ela tem uma importância muito grande na página. Por que ela tem uma importância muito grande? Porque hoje eu aprendi com ela letramento racial, ela não se diz feminista, mas conhece muito. As pessoas com quem ela conhece, como Carla Cotirene, Bárbara Carini, que eu já tinha conhecido numa formação, mas não tinha essa aprofundação como ela me ensinou. Então, isso aí me trouxe para um outro patamar, né? Hoje, essa Salvador, ela abre contexto. Até eu já entreguei a ela um dia da semana na Salvador dela, né, para poesia, para fala, já entreguei, sim, só basta ela querer usar. Então, isso faz com que a página ela vai criando os tentáculos e que vai abrangendo todo mundo. E acho não, a certeza de estar aqui hoje é essa, né, como você mesmo me falou, né, que foram no direct lá e falaram sobre a Salvador, né, mas não vou mentir também não, viu, no meu particular eu também já deixei comentário lá, conheça Salvador, porque eu uso eu tenho um particular, onde eu também faço essas interações. Massa. E na certeza da qualidade do que eu tenho, né? Porque se eu não soubesse, eu não faria isso. Maravilhosa. Viu? É isso, né? Projetos futuros. Projetos é entrar na linha da comunicação, né? Meu sonho é ter um programa de rádio. Eu amo o rádio, acho que o rádio é uma potência, o rádio, mesmo com o mundo da digital. Joga pro universo. Já tá jogado, o podcast, né? Trabalhar com essa linha de comunicação, né, onde eu posso abranger isso e continuar com minha sala de aula. Eu sou um apaixonado por sala de aula e mesmo que eu não esteja na sala de aula, o objetivo principal é a sala de aula. Então esses projetos futuros tá todo ligado a esse contexto, né, né, eu tô aqui olhando como eu me tornei e continuar me tornando uma pessoa melhor a cada dia. Acho que isso é o principal. Maravilha, brigadíssima, eu que amei. agradeço. Nossa senhora. Acho que dá pra ficar de olho aberto aqui do início até o final do bate-papo. Foi muito legal. Eu que agradeço mesmo, a você, Juliana, né? Eu já te conhecia, né? Ó, que coisa incrível. com o vídeo da feminista, né? Lá, que foi assim, aquela fala me abriu também uma mente, né? Assim, me incomodou. E aí eu fui procurar ajuda, foi a Lênia que me mostrou o que você estava querendo dizer. Porque no início eu fiz uma crítica, tá tal. Maluca? Não foi nem a maluca. Eu fiz, mas como é que ela tá falando disso aqui? Ela tá provocando, tá? Aí ela me mostrou, me acalmou. E depois o do Uber, né? Que eu me acabei de dar risada, né? E você hoje me contou o final, que não tem nada. Né? Eu tive um professor de história que é secretário da Casa Civil, Afonso Florencio, e uma vez ele fez uma dessa. Entrou na sala, contou a história na frente do prédio, do menino, a gente assim. E aí, professor, eu peguei o táxi, não deu pra ver o final, não. É sacanagem, né? Não, engraçado é que eu cheguei pra dar aula, puta da vida, né? Porque o cara tava, né? Essa toda a história. Aí quando eu cheguei nessa sala, eu, aluno, a senhora não conta essas histórias que a senhora conta pra gente lá no podcast. Acho que o pessoal vai gostar. Eu falei, será? E aí pronto, aí foi que... Deu resultado. Meus alunos,
Eles dizem que eu tenho a cara do stand-up. Porque esse Lucinho aparece na sala de aula, né? Tem um aluno meu, Jefferson. Jefferson chegou pra mim e disse, você não vai me aguentar um minuto. Eu falei, que não vai me aguentar é você, Jefinho. Aí eu chamei ele de Jefinho. Aí a galera olhou, deu risada. Eu, Jefinho, Jefinho. O que é que você tá fazendo aí, Jefinho? Ele, ó, professor, pelo amor de Deus. Não me chame de Não me Jefinho. chame de Jefinho, não. Eu, o que é Jefinho? E aí ontem uma assistente de direção disse pra mim assim, eles fogem, mas te adoram. Pô, isso é gratificante demais. Porque eu levo esse Lucinho, né? Esse Lucinho, tudo que eu queria era ter um professor como eu. Né? Mas tive professores grandiosos, né, maravilhosos, mas assim como eu gostaria de ter tido um. Aí eu tento ser para eles e pelo menos a maioria entende esse recado. Minha companheira diz o seguinte, Helena, que diz que eu sou um professor pop. Eu não me via assim. Até que um dia a gente foi para um evento, ela foi comigo a primeira vez. E aí eu me lembro que eu cheguei 7 horas da manhã em um lugar que eles estavam confinados. E aí começou a juntar aluno, juntar. Aí ela se afastou, pegou a câmera e filmou. Depois ela me mostrou, como é que você não é pop? Entendeu? E aí eu me entendo sim, mas assim, com os pés no chão, com muita humildade, simplicidade, porque é assim que eu vejo a vida hoje, né? Acho que todo mundo tem chance de errar, mas o acerto, quando ele fica, é melhor ainda. Maravilha, brigadíssima, Obrigada a você Lu. também. Obrigada a você que tá aqui com a gente até agora. Já segue lá, @Salvador em Fatos e Fotos. E também @Como Me Tornei. Tem várias atividades e profissões aqui. Com certeza vai melhor que ficar vendo besteira na internet, né? É, com certeza, viu, gente? Fica aqui com a gente. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Show de bola. Pronto. Obrigado.